a gente vai se habituando. Queridos, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, trazendo uma porção da palavra de Deus aos nossos corações. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 1 a 4, acho que vai estar aqui na projeção. Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem ainda não achou, diga misericórdia. Só para ajudar, está entre Gênesis e Malaquias, né? Para ajudar os irmãos do Velho Testamento. Miqueias, capítulo 5, amados. Versículo 1 a 5 diz assim, 1 a 4 diz assim: Agora junta-se em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós. Ferirão com a vara a face dos juízes de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que há que está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Este será a nossa paz. Amados, quando falamos de um livro profético, nós temos que entender que a palavra de Deus é o veículo que Deus usou para formar os céus e a terra e todos os seres viventes que existem. Tudo foi feito por meio da palavra de Deus. E quando nós ouvimos um profeta falando a respeito da palavra do Senhor, ele está recuperando o sentido da palavra de Deus para os nossos corações. Os profetas, eles vinham com esse intuito de mostrar que o mundo, de repente, estava em desordem, o mundo estava vivendo um momento moral e espiritual de maneira conturbada, e então, este mundo em desordem precisava ser restaurado por um agir poderoso da palavra de Deus. E o veículo que Deus usava para fazer este conserto, principalmente ao povo de Deus, era usando a palavra trazida pelos profetas. Então os profetas, eles aprenderam o seu discurso com o próprio Deus. Esses homens eram homens que estavam fundamentados na verdade de Deus, eram estimulados por Deus e eram homens apaixonados por Deus. Logo, a linguagem desses profetas entrava no coração do povo, e aquelas comunidades que ouviram aquela palavra trazida pelos profetas, então eles recebiam a visitação de Deus e eles experimentavam da presença de Deus com eles. Porque quando nós somos deixados à mercê da nossa própria condução, à mercê do nosso próprio juízo, muitas vezes nós fazemos de Deus apenas um objeto, que às vezes achamos que podemos manipulá-lo, que às vezes achamos que nós podemos lidar com ele de uma maneira como se fosse um igual a nós. Às vezes nós queremos manipular a Deus para os nossos benefícios próprios, ou fazemos de Deus apenas uma ideia ou uma imagem. E os profetas traziam a consciência a todos nós e a todos eles, não só do agir de Deus através da palavra, mas eles queriam alimentar no coração das pessoas que ouviam eles
principalmente a verdade da presença de Deus com eles, andando com eles, estando com eles, vivendo com eles. Miqueias, ele tem uns amigos muito conhecidos de todos nós, que viveram na época dele, que é o profeta Isaías, que é o profeta Oséias e é o profeta Amós. Esses 3 profetas, junto com Miqueias, viveram 8 séculos antes de Jesus. Nós estamos falando de 800 anos antes de Jesus. E o texto que nós lemos faz com que nós percebamos quão viva é a mensagem dele para os nossos dias de hoje. Quem de nós não almeja andar com Deus? Quem de nós não almeja andar com Deus? Se nós lemos o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ler que Deus andava com Adão e Eva. Na viração do dia, Adão e Eva ouviam a voz de Deus, e Deus estava com eles, conversando, batendo um papo. Você consegue imaginar Adão e Eva sentados, e de repente Deus chega para eles e diz: "E Adão, como foi o seu dia hoje? Me conta, quais as novidades? O que você achou dos animais que você nomeou eles? O que você achou da girafa? O que você achou do hipopótamo?" Então, às vezes, nós não conseguimos imaginar Deus vivendo, conversando, estando com o homem, andando com ele. Porque muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós não conseguimos encontrar em nós elementos que possam justificar o privilégio ou o porquê de Deus querer andar comigo ou com você. Às vezes nós nos cobramos e dizemos: "Não, eu não posso almejar isso, porque quem sou eu? Quem sou eu para querer andar com Deus?" Mas, as pessoas que andaram com Deus experimentaram alguma coisa muito mais além do que nós podemos imaginar, das questões que nós às vezes imaginamos que andar com Deus seria sentir alguma coisa, estar muito presente no sentido de experiências, talvez que nós almejamos ou ouvimos. Mas quando você experimenta andar com Deus, certamente ela vai muito além dessas sensações que nós imaginamos, porque nós conseguimos mergulhar na realidade do amor de Deus, da justiça de Deus, da fidelidade de Deus. Nós temos sensibilidade maior com respeito ao pecado, ao mal, e nós temos muito maior sensibilidade de buscarmos uma vida de santidade, porque começamos a experimentar Deus. Você experimenta Deus, às vezes, quando você peca, e quando você se arrepende e pede perdão ao Senhor, e você consegue experimentar aquele regozijo, porque você pediu perdão, e a paz de Deus trouxe ao seu coração descanso. Você experimentou da graça perdoadora de Deus em Cristo Jesus. Então, amados, quando nós olhamos para os profetas, não são meras palavras escritas, são verdades que contagiam o nosso coração, são verdades que nos empurram para que nós possamos querer andar com Deus à semelhança desses homens, porque eles não são mais do que você, e você não é menos do que eles. Por quê? Porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E isso faz com que eu e você possamos nos
aproximarmos de Deus. Não por causa dos nossos méritos, mas porque Jesus morreu, lavou-nos na cruz com seu sangue e nos comprou para Deus. Então não está tão difícil nós andarmos com Deus. Está muito mais fácil do que nós imaginávamos. E nesse sentido que nós devemos olhar para esta realidade da qual Miqueias está vivendo. Porque Israel, o reino do norte, está sob o domínio dos assírios. E o reino do sul, que é Judá, está como um pêndulo, com um fiozinho no pescoço para cair diante dos seus inimigos. Mas Judá está sob o domínio, não de um reino político dos seus inimigos, mas ele está debaixo de um reino pior, mais danoso do que eles, que é o reino do pecado, que é o reino da idolatria. Essas pessoas estão vivendo diante de Deus, mas não tendo a consciência de que eles poderiam andar com Deus, estar próximo de Deus. Então nós percebemos que o perigo de que Miqueias está anunciando é um perigo eminente de ver a sua nação sendo dominada também por alguns inimigos, não só políticos, mas aquele inimigo danoso que nos corrompe, nos leva a andarmos em caminhos maus, distante de Deus, distante da palavra do Senhor, e como um leão, pronto a nos devorar, como diz Pedro na sua carta, no capítulo 5, versículo 8, o nosso inimigo está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos devorar. E é este perigo que Miqueias está anunciando. Mas junto com o perigo que ele anuncia o nascimento de uma criança. E esta criança terá sobre ele a responsabilidade de governar com justiça, com equidade, com sabedoria, com poder, com amor, com segurança do seu povo. E este povo, debaixo deste governo, deste menino, gozará de segurança, de felicidade, porque ele terá autoridade para trazer as condições necessárias para que o seu povo viva seguro. O texto que nós lemos, nós cantamos agora há pouco, Belém, foi anunciado há 800 anos antes de Jesus nascer, que Belém de Efrata traria o Salvador do mundo. Mas se nós olharmos para isso, nós nos perguntamos, que cidade é esta? Belém. É a cidade onde nasceu o rei Davi. Mas se você olhar dentro do contexto geográfico, dentro de Judá, você vai ver que Belém é apenas uma vila. É apenas uma vila de Judá. Tão pequena que é esta cidade. Certa vez, falaram que Jesus tinha vindo de Nazaré, e então alguém disse, espera aí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você pode ver alguma cidade pequena ao seu redor, e você pode perguntar, pode vir alguma coisa boa desta cidade? E esse texto nos aponta para essa primeira realidade de que nós podemos experimentar o privilégio de andarmos com o Senhor nosso Deus, na pessoa de Cristo, e desfrutar da sua presença viva. Por quê? No versículo 2 diz que de Belém de Efrata surgiria, nasceria aquela criança que traria o equilíbrio ao caos, vida àquilo que estava morto e restauração àquilo que estava estragado. A grande questão que nós podemos olhar é: que privilégio eu e você temos na nossa vida de andarmos com Jesus, apesar de quem somos. Apesar de quem somos. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, num debate,
foi confrontado dizendo pelos seus acusadores: Agostinho, você é um pecador miserável, você não pode ser o chefe da igreja desta cidade. Então, Agostinho disse: concordo com o Senhor, realmente eu sou o maior dos pecadores, eu sou o maior pecador dessa cidade, não só dessa cidade, mas desse país inteiro. Nós somos pecadores, contudo, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não olha o nosso status, não olha a nossa conta bancária, não olha nada disso, porque Deus nos escolhe, Deus nos dá o privilégio de andarmos com Ele, porque Ele disse: eu quero você para mim, você é meu. O grande privilégio de olharmos para esse texto é entender que, apesar de Belém de Efrata parecer insignificante para Judá, foi dali que Deus tirou, foi dali que Deus fez com que o Messias nascesse para reinar sobre o seu povo. Amados, apesar daquele local humilde, na qual Jesus nasceu, que nós sabemos muito bem que foi numa manjedoura, foi num estábulo, porque não havia lugares nas hospedarias, por causa do censo que estava sendo levantado em Judá. Apesar de todo esse quadro de coisas humildes, Deus se manifestou graciosamente a toda a humanidade, num lugar insignificante. É onde Deus abre as nossas vidas, nos levando a entender que, apesar de eu e você sermos o que somos, Deus nos deu o privilégio e nos chamou para andarmos com Ele em Cristo Jesus. Você se sente um privilegiado por Deus para poder andar com Ele? Porque Ele se manifestou a sua vida graciosamente o dia que você entendeu o mensagem do Evangelho, no dia que você entendeu que você estava perdido e você creu em Jesus como seu Salvador. Entenda, foi um privilégio que Deus deu a cada um de nós. Foi Deus que agiu em nosso coração e fez-nos a entender que graça maravilhosa de estarmos perdidos, condenados, mas Deus nos salvou graciosamente em Cristo. Esse é o momento de nós olharmos o privilégio de termos sido chamados pelo Senhor para andarmos com Ele. Andarmos com Ele. Não só sermos perdoados, não só sermos salvos, mas andar com Ele. Você tem andado com Ele? Você tem experimentado este andar com Ele? Eu fico imaginando os discípulos andando com Jesus, e eu fico boquiaberto, porque até então, eles não sabiam que era Deus. Eles só foram saber que Jesus era Deus da ressurreição. Só aí que eles foram descobrir que era Deus. É isso que Deus nos convida. É esse privilégio que o Senhor nos deu de andar com Ele. E esse andar com Ele, quando nós intensificamos a nossa vida, de entender que eu estou andando com o Senhor hoje, este andar, ele vai se estendendo, ele vai se alongando, e de repente, você passou desta vida para a eternidade, andando com Ele. A semelhança de Enoque, que andando com Deus, foi chamado pelo Senhor para andar com Ele na eternidade. Você imagina, você andar com Ele, e de repente quando você olhar, se dar conta, você olhar para frente e dizer: espera aí, onde eu estou? Eu estou no céu. Espera aí, como eu passei para cá? Como foi tão rápido isto? Mas se você caminhar andando com Ele hoje, pelo privilégio que você entende, que você foi agraciado pelo Senhor, e você valorizar isso no seu dia a dia, vai chegar um momento que a diferença entre o céu e a terra não vai mais existir no seu coração. Não vai haver mais essa diferença. Por quê? Você está tendo prazer de andar
com o Senhor. A segunda parte do texto, no versículo 3, diz assim, amados, que diante do caos que o povo estava vivendo, diante daquela situação de temeridade, o texto nos diz que depois das dores de parto, a mulher dará à luz, e o restante do povo voltará para Israel. O que isso significa para a nossa vida hoje? O que significa esse texto para a nossa vida? Significa que todo sofrimento, toda dor, são passageiros. Porque Jesus trará de volta a alegria daqueles que andam com Ele. Apesar de toda dor, apesar de todo sofrimento que nós vivemos sobre esta terra, chegará o momento, não só na eternidade, mas também aqui, que Deus trará paz, regozijo e refrigério em nossas lutas. Por quê? Porque Deus fez uma aliança contigo em Abraão. Deus prometeu a Abraão que o seu povo jamais deixaria de ter seu Deus sobre eles. Esta aliança é eterna. E é essa aliança que eu e você estamos debaixo da graça de Deus, e Deus dizer: jamais eu abandonarei vocês, porque vocês me pertencem em Cristo Jesus. Estamos alicerçados, segurados pela mão poderosa de Deus, não do Vanderlei, não das minhas obras, não da minha justiça, mas da promessa fiel de Deus, que não é homem para mentir e quebrar alianças, que Deus não quebra a aliança que Ele faz com seu povo. Amados, este momento de intempéries que eu e você vivemos, são fruto de um mundo decaído pelo pecado, um mundo que foi contaminado com o pecado, que causa em nós dor, que causa em nós sofrimentos, que causa em nós antipatia ao mal, e muitas vezes inconformidade nossa com respeito à morte, porque sofrimento, dor, morte não estava no script do ser humano, porque é para ele experimentar e viver andando com Deus, com prazer e alegria eternamente. O pecado quebrou isto, e nós experimentamos a dor do sofrimento, como consequência que o pecado de nossos pais, Adão e Eva, cometeu contra Deus. Logo, todos nós passamos por lutas e dificuldades, à semelhança das outras pessoas. Não pelo fato de eu e você sermos crentes em Jesus que vai nos livrar de passarmos por momentos de dificuldades. Contudo, a diferença entre nós e eles é que nós temos um Salvador que diz: não tenha medo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também. Amém, igreja? É isso que faz com que nós entendamos que o privilégio de andarmos com Deus nos faz entender que, apesar dos sofrimentos e dores que eu e você experimentamos, nós recebemos do Senhor o consolo, o ânimo e a esperança de continuarmos a nossa luta e a nossa caminhada, porque nós estamos andando com o Senhor. Não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Aí você entende as palavras de Salmo 23, onde Davi diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o teu cajado e a tua vara me consolam. A proteção, o amparo de Deus nos sustenta em meio às intempéries, porque Deus não nos abandonou em meio às lutas, pelo contrário, Deus está conosco nisto também, para nos ajudar a enfrentarmos com coragem e fé esses momentos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O versículo 4, parte B, nos dá a entender que diante dessa situação, ele diz que este menino que nascerá, ele governará firme e apacentará o seu povo, não na força do homem, mas na força do Senhor.
na majestade do nome do Senhor. Este rei, este menino, será o homem, segundo o coração de Deus, que governará o seu povo com força, com poder, com sabedoria, não deixando o seu povo abandonado e com medo. Às vezes, os profetas eram homens que eram mal compreendidos, porque as pessoas julgavam que os profetas eram pessoas agorentas, só vinham falar coisa contra o rei, contra os planos do rei, ou contra os planos do povo. E as pessoas chamavam esses profetas de mal agorento, aquele que é uruca, aquele que veio tirar o prazer das pessoas. Por quê? Porque eles não compreendiam, muitas vezes, que estes homens estavam tomados da alegria de poder andar com Deus, e ele queria que esta alegria também estivesse no coração dos seus ouvintes. Esses homens eram apaixonados, porque andavam com Deus, apesar de todas as dificuldades que eles enfrentavam, não temiam, porque Deus estava com eles, porque estavam vivendo debaixo da direção desse Deus. Você certamente já escutou aquela frase, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu não concordo com isso. Se você concorda, é uma questão sua. Mas eu creio que Deus escreve certo por linhas certas, apesar de muitas vezes a minha vida fazer assim. Deus escreve assim, e ainda que eu tenha que passar por assim, eu estou seguindo o caminho dele. Porque nosso Deus é perfeito, nosso Deus não erra. Logo ele escreve a nossa história assim. Tem momentos que a gente está lá embaixo, tem momentos que nós estamos lá em cima, tem momentos que nós estamos na paz. Mas tudo está sob a direção sábia deste Deus. E é nesse sentido, amado, que nós devemos entender que quando você olha o nascimento de Jesus, você pode imaginar, puxa vida, se Jesus, né, a gente às vezes pensa assim, se Jesus soubesse que ele viesse para morrer numa cruz, por pessoas como eu e você, talvez ele não viria. Aí nós temos que olhar para o texto e dizer, ele sabia de tudo isso. O texto nos diz que este menino é eterno, porque Jesus é eterno porque ele é Deus. Ele deixou toda a sua glória, ele deixou todo o seu trono para vir a este mundo, andar com pessoas como eu e você, para nos conduzir a Deus. Como que ele fez isso? Tendo que morrer numa cruz, levando sobre ele o nosso pecado, pagar a nossa dívida a Deus, para que nós pudéssemos ser comprados por ele para o Senhor. Ele fez tudo isso consciente do seu propósito de vida. Quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós temos que nos perguntar, por que ele deixou o céu? Por que ele nasceu entre nós? Sabendo que seria rejeitado, sabendo que seria morto, acusado injustamente. Qual a finalidade? Por que o Senhor fez isto? Por amor. Por amor a mim e a você. Porque ele quer que eu e você possamos andar com Deus. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos o resgate, a vida e o privilégio de podermos andar com Deus. A semelhança de Adão, um dia andou antes do pecado. Uma vez nós éramos escravos do medo. Medo da morte, medo da condenação, medo do que viria no amanhã. Mas hoje, em Cristo, nós não somos mais escravos do medo, mas somos escravos da coragem. Porque Deus nos colocou o seu Espírito para que andássemos corajosamente com Ele sobre esta terra tenebrosa.
É nesse aspecto que versículo 4 nos diz que, estando debaixo do governo deste menino, que crescerá, que morrerá, que ressuscitará, que assentará à destra do Deus Pai, que voltará um dia para estabelecer o seu reino para todo sempre, este menino, este homem, nos convida a confiar a Ele as nossas vidas e entender que a nossa vida está sendo guiada pelo Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor, entrega a Ele a sua vida e o seu caminho, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós assim procedemos, queridos, nós começamos a desfrutar da companhia de Deus. Sabe, eu e você muitas vezes, por andarmos um pouco longe de Deus, às vezes nós questionamos os acontecimentos que nos acontecem. Às vezes nós tememos as coisas que estão pela frente. Às vezes nós dizemos: espera aí, por que eu estou passando por isso aqui? Por que eu tenho que andar neste caminho? Por que isso agora tem que acontecer na minha vida? Quando nós assim o fazemos, é porque algumas vezes nós deixamos de olhar para aquele que está andando ao nosso lado e começamos a achar que a nossa vida está sem uma direção correta. Começamos a achar que a nossa vida não está sendo bem governada. Por quem? Por você ou por Deus? Mas quando eu olho que a minha vida está debaixo dessa direção sábia de Deus, então eu entendo que andar com Deus, certamente, é o melhor lugar para eu andar com Deus. Você não está andando sozinho, Deus está te conduzindo, Deus está te guiando, Deus está te levando. É essa a nossa convicção, é essa a nossa direção que a palavra de Deus nos diz, que Deus é que governa a nossa vida, porque nós entregamos a Ele. Logo Ele diz: confia em mim, e tudo vai dar certo. E tudo vai dar certo. A parte final do texto, versículo 5, nos diz que andar com Ele é vivermos em um ambiente de paz com Deus. O pecado tirou de nós a paz com Deus, porque estamos em atrito com Ele por causa do pecado. E foi exatamente com este objetivo que Jesus veio, para tirar essa inimizade minha que tinha com Deus e sua com Deus. Como Ele fez isso? Morrendo na cruz por você, levando sobre Ele todos os teus pecados. Tudo aquilo que te condenava foi lançado sobre Cristo. Como que Jesus enxerga você? Como que Deus enxerga você? Você acha que porventura Deus olha para você e diz: miserável pecador? Você acha que Deus olha para mim e diz: miserável pecador? Não, Ele olha para nós e diz: benditos do meu Pai, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, gozem da minha presença, vivam comigo, andem comigo, porque nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Às vezes nós não tomamos posse desta verdade, amados, e por nós não tomarmos posse desta verdade, por olharmos para a nossa miséria, nós não desfrutamos de andarmos alegremente com o nosso Deus na nossa vida. E este é um fator que faz com que muitos cristãos não sejam cristãos vívidos na sua vida espiritual.
Porque às vezes nós olhamos para a nossa miséria, constrangido pelos nossos erros, temos vergonha de Deus. Tudo bem, faz parte. Contudo, eu não posso parar aí. Eu tenho que olhar para a graça de Deus em Cristo Jesus. E o fato pelo qual Ele veio na terra foi para que nossa separação fosse arrancada de nós e nós pudéssemos andar com Ele, apesar de quem somos. Porque se você está esperando perfeição nessa terra para poder adorar a Deus, desculpa, irmão, você vai ficar vivendo a sua vida espiritual frustrada. Porque às vezes você erra. Eu erro. Não quero fazer com que você ande no pecado, mas eu quero que você entenda que apesar do pecado, você deve levantar-se, tomar posse do perdão que Deus te dá, para que você possa andar com Ele, na sua vida, enquanto Ele não te chamar para a eternidade. Amados, essa paz, foi esta paz que Jesus falou assim, esta paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas esta paz, somente Jesus pode dar você, porque é a nossa paz com Deus, através do sacrifício dele por nós na cruz do Calvário. E este é o fator que faz com que nós olhemos para Ele eternamente e digamos, Senhor, maravilhoso Tu és, graciosamente o Senhor nos salvaste, e por isso alegremente eu posso andar com o Senhor, não só agora, mas eternamente contigo para sempre. É com isso que nós pudéssemos chegar a esse dia de Natal, pós-Natal, como o Nico disse aqui no início. Jesus já nasceu, e agora? E agora? Agora, andemos com Ele, caminhemos com Ele, cresçamos com Ele, nos envolvamos com Ele, porque Ele certamente nos trará muita alegria em nosso coração, porque é isso que Deus quer que eu e você façamos, andemos com Ele sobre esta terra. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos abençoe, e que nós possamos nessa noite, sairmos daqui, não com medo de Deus, mas alegre, porque Deus é presente na minha vida, pela fé em Jesus Cristo. E esta confiança nos mova com coragem, diante de qualquer desafio que Deus nos coloque para enfrentarmos e passarmos. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos gracie com a sua bondade, e que nós possamos nos levantar, voltarmos para nossas casas e dizer, Deus é comigo. Deus é comigo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Nico, tem mais algum recado para dar para a igreja? Vou dar a todos. Ok, amados, Deus muito abençoe. Uma ótima noite a todos, uma ótima semana. E, repito, quero agradecer a todos pela recepção que vocês têm nos dado e nos confortado o coração. Que Deus assim muito nos abençoe nesta caminhada e que nós possamos crescer juntos para a glória do nosso Deus. Amém, igreja? Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, nós somos infinitamente gratos ao Senhor, porque o Senhor prometeu a Miqueias, dando esta visão, de que o menino nasceria, e depois daquelas dores, viria tempos de regozijo, tempos de paz. Nós sabemos, ó Pai, que esse tempo de paz, de regozijo pleno, absoluto, ainda está por vir, ainda virá. Mas, ó Deus, o Senhor nos dá, ó Deus, o privilégio de andarmos com o Senhor, neste mundo tenebroso, porque o Senhor é conosco, o Senhor nunca se apartará de nós, por isso nós te exaltamos, nós te glorificamos. Ó Espírito Santo, venha ao nosso coração, impregnar o nosso coração com esta convicção, de que nós estamos andando com o Senhor, e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, termos a alegria, de andarmos contigo sobre esta terra. Pai eterno, nós te louvamos, porque o Senhor cumpriu esta promessa,
há 2026 anos atrás, quando Jesus nasceu naquela manjedoura, cresceu, foi crucificado, levou sobre os nossos pecados, ressuscitou, subiu ao céu e voltará um dia glorioso. Por isso nós te exaltamos, nosso Salvador, porque o Senhor nos salvou e nos resgatou do pecado, para que nós pudéssemos andar com o Senhor, hoje e para todo sempre. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, que o teu amor, que é, ó Deus, imensurável, que a graça em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o consolo do Espírito Santo seja sobre o teu povo, que está hoje aqui, Senhor, e sobre o teu povo espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe. Uma ótima semana a todos, uma ótima semana. Deus abençoe.